Olá, eu sou Alexandre Henriques da Costa, advogado especializado na área do direito militar, e hoje nós vamos trabalhar com um assunto extremamente relevante que trata da produção de provas orais em procedimentos investigativos ou processos, sejam judiciais ou administrativos, que se referem às cautelas a serem observadas quando das oitivas em procedimentos ou processos. Isso é muito importante que você saiba, né, este assunto, em razão de circunstâncias que podem advir de procedimentos incorretos da pessoa quando ela vai participar da produção de uma prova oral, seja como ofendido, seja como acusado, seja como testemunha. Então nós vamos ver aí aspectos gerais e importantes e pontuais no tocante às cautelas que devem ser observadas, né? Então esse assunto, então ele se refere especificamente à produção de provas orais de uma pessoa como testemunha, como indiciado ou acusado, ou como ofendido. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar inicialmente, né, com a questão da testemunha. A testemunha, em regra, ela é ouvida em auto de inquirição sumária. Por que eu digo em regra? Porque muitas vezes em procedimentos investigativos, como uma sindicância administrativa, ela é ouvida em termos de declarações. Mas o tipo de documento que é produzido não é o que interessa. O que interessa é a condição em que ela vai produzir a prova, né? E aí nós vamos ver, sendo testemunha, ela, em regra, é compromissada a dizer a verdade sob pena de cometer o crime de falso testemunho. Essa prova, em regra, que tem o compromisso de dizer a verdade, ela é uma prova constitutiva, ela se constitui em prova em si. Nós vamos ver que o depoimento do ofendido ou o interrogatório, seja do acusado ou do indiciado no inquérito, por exemplo, são provas narrativas. Elas não constituem prova em si, elas dependem de outras, sejam diretas ou indiretas, né? Diretas ou indiretas, para dar força, dar sustentação ao que narra, né? Por que eu digo, em regra, ter o compromisso de dizer a verdade? Porque existem pessoas que podem ser inquiridas como testemunhas, mas não serão compromissadas em dizer a verdade. Não tem o dever, né, de falar a verdade. Que é, por exemplo, né, o cônjuge, o ascendente, o descendente, o irmão, ou seja, os pais, os filhos, avós, netos, né, e o irmão. E os menores de 14 anos também não são compromissados em dizer a verdade. Os maiores de 14 anos em procedimentos investigativos ou processo penal, ele é compromissado em dizer a verdade, sob pena de cometer ato infracional. E, por uma questão lógica, o alienado mental também não é compromissado. Então aí eles deixam de ser provas constitutivas para serem provas narrativas da mesma forma, né? Então vamos lá. O compromisso, ele é feito de que forma no procedimento? Já ouviu, né? Alguém já foi ouvido como testemunha, vê lá no seu depoimento, né, quando ele vai prestar, que ele aos costumes disse nada. Quando ele não disse nada é porque ele não disse ter uma suspeição ou uma questão de impedimento para servir como testemunha. O impedimento, por exemplo, é o advogado daquele que está sendo acusado, indiciado em face do procedimento investigativo ou do processo acusatório. O padre, né, que é muito conhecido, que recebeu uma confissão. Então essas pessoas são impedidas de depor. E nós temos as suspeitas, que é o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então quando ele aos costumes disse ser irmão do investigado, irmão do ofendido, então ele não será compromissado. Aí quando ele aos costumes disse nada, é porque não tem nada que o impeça ou traga uma suspeição em sua inquirição, né? Então vamos lá. As cautelas que uma pessoa vai ser ouvida como testemunha é de não mentir, uma ação, né? Falar coisas falaciosas, ou de omitir aquilo que saiba. Por quê? Porque aí se constitui em crime de falso testemunho. Então a pessoa que sabe alguma coisa e ela diz, eu não sei de nada, tal, e depois se comprova que ela estava presente e sabia, isso é falso testemunho pela omissão. E se ela relata fato diverso daquilo que realmente aconteceu e está provado nos autos, aí ela incute no crime de falso testemunho, né?
As testemunhas não compromissadas em dizer a verdade, elas não respondem por falso testemunho, mas elas podem responder por outro delito se elas vêm, por exemplo, acusar uma outra pessoa da prática de um delito, que não aquela que ela está sob suspeição. Então, se em vez de ela apontar que o seu irmão realmente cometeu um fato delituoso, mas foi outra pessoa, ela, por este ato de mentir, mesmo não sendo compromissada, ela não responde pelo falso testemunho, mas ela pode responder por calúnia, né? E lembrando que as testemunhas são aquelas que presenciam o fato, então elas visualizam e ouvem o fato, ou elas podem ser de ouvir dizer. Então, de ouvir dizer também pode servir como uma testemunha indireta. Bem, agora o ofendido. Quais são as cautelas que um ofendido, né, aquele que é a vítima de um procedimento que está sendo investigativo ou um processo judicial, quais são as cautelas que ele também tem que ter quando de sua oitiva? Bem, em regra, o ofendido é ouvido em termo de declaração. Ele presta as declarações sobre os fatos. Ele não tem compromisso de dizer a verdade, né? Ele é uma prova narrativa, então diferente da testemunha que está, como regra, compromissada. Só que se ele mentir, trazendo um fato inexistente, ou ele sabe que a pessoa é inocente em razão daquele fato, ele comete o crime de denunciação caluniosa. Então, quando ele presta uma declaração e isso gera um procedimento investigativo ou judicial contra alguém, e se observa que o fato é inexistente, ou que ele sabia que a pessoa era inocente, ele responde pelo crime de denunciação caluniosa. Então essa é a cautela de quem está sendo ouvido na condição de ofendido. É lógico que se o fato existiu, mas ele aumenta ou diminui alguma coisa, aí ele não incorre no crime, porque o fato existiu, né? Agora, o investigado ou acusado, em regra, ele é ouvido em auto de qualificação e interrogatório. Ou seja, ele está sendo indiciado ou acusado, dependendo do tipo de procedimento ou de processo. Então, se ele está sendo ouvido no inquérito policial, ele é investigado. Se ele está sendo objeto de apuração de uma sindicância, ele também é investigado. Então, ele vai ser indiciado ou sindicado. Se ele está sendo ouvido num processo judicial, ele é o acusado ou réu, né? Então, essas são as figurações. Doutrinariamente é conhecido a figuração de réu no processo civil e no processo penal é conhecido como acusado. Ele tem o direito constitucional e infraconstitucional de permanecer calado, e aquilo que ele omitir não pode ser presumido como prova contra ele. E é muito interessante que alguns procedimentos colocam lá que ele se reservou o direito de permanecer calado e tudo que ele se omitir será interpretado contra ele. Isso não pode, isso é uma proibição jurídica, né? Vamos lá. Ele tem o direito de se omitir a produzir a prova. Ele não é obrigado a produzir provas contra si, por isso o direito de silêncio. Mas ele, se ele trazer fatos inexistentes, se ele mentir trazendo fatos que não existiram e apontar inclusive um fato contra alguém ou direcionar a acusação dele, que é contra ele, para alguém, ele pode responder como crime. Em regra, ele mentindo é um fato atípico, mas se ele direciona para alguém ou até mesmo assume indevidamente, né, um fato que ele não cometeu, ele pode incorrer em crimes, né? Eu tenho, por exemplo, o crime de autoacusação falsa, em que uma pessoa assume um crime que não foi praticado por ele, mas por outrem, né? Às vezes ele quer fazer isso para proteger um amigo, um parente, alguém que seja de seu afeto. Isso é crime. Da mesma forma, quando ele direciona para uma outra pessoa e isso gera um procedimento, um processo contra esta outra pessoa, também vai ser aí denunciação caluniosa, né? Ou simplesmente calúnia se não gerou um processo ou procedimento, né? O que é interessante na questão do investigado é que ele tem o direito de omitir, mas ele não pode trazer um fato falacioso. Em regra não é crime, mas pode se constituir dependendo do efeito que gera a sua mentira, né? Alguns procedimentos, muito como em sindicância, né? Ou um inquérito que ainda não está bem direcionado contra ele, é muito comum ele ser ouvido em termos de declarações. Mas não muda a natureza jurídica daquilo que ele está
sendo objeto de apuração. Ou seja, ele ainda é um investigado. Então, apesar de não ser o auto de qualificação interrogatório, mas ser feito termo de declarações, que em regra é feito para o ofendido, a vítima, permanecem os seus direitos constitucionais, né, de não produzir provas contra si. Então, estes são os procedimentos que podem ser feitos em face de uma oitiva, seja do ofendido, de uma testemunha, né, ou daquele que está sendo investigado, e as cautelas principais em face de cada prova oral que é produzida. Se você gostou, repasse aos demais amigos para que eles também conheçam, né, desses pormenores, principalmente porque na área policial muitos aí serão ouvidos, seja em qual condição for, né, como ofendido, testemunha ou investigado. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima conversa.